Boa noite. A paz. Feliz sábado. Hoje é dia 22 de agosto de 2025. Por orientação e ordem do Papai do Céu, nós estamos gravando agora, 18 horas e 25 minutos, no entardecer da sexta-feira e início do sábado de Deus, abençoado, né? Hoje foi um dia quente, né? A gente até estava querendo ir gravar no monte, mas aqui já está mudando a temperatura e os bichinhos de luz, né, estão atacando para todo lado e ninguém ia conseguir gravar ali, até porque se as crianças junto, aí só ia ter grito. Aliás, gente, elas estão aqui no cômodo ao lado, então qualquer interferência, né? Releva. Estamos aqui em família, Exato. né? Porque é a sexta-feira de ordenança de culto no lar e papai pediu para fazer a abertura com a gravação da palavra. Exato. Então, né, seguimos. Seguimos agora. A gente vai iniciar a história de José do Egito, né? Maravilhosa essa história. Nada melhor que começar exatamente no sábado do Senhor. É uma bênção. Esses 2 últimos dias a gente não sentiu no coração que era para gravar, para iniciar essa história, mas aí hoje, né? Então é o capítulo 37 do livro de Gênesis e diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras. Uma similaridade aí com Davi, né? Junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Dedo duro. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinha ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Detalhe, gente, essa túnica não era qualquer túnica, sabe? Não era aquela coisa de, eu gosto mais desse filho, eu vou dar um presente qualquer para ele. Não. Ela representava um manto. Ela representava um reconhecimento do pai de que aquele filho tinha uma bênção sobre ele. É o reconhecimento da hierarquia, né? E então, certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram, né? Quer dizer que você vai ser nosso rei e você vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele. Mais ódio ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. E aí tem uma referência disso lá em Atos, capítulo 7, versículo 9, que diz assim, tá aqui, Estevão continuou, né? Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele.
né? Então, Estevão fala de José lá na frente. Lá no Isso. Novo Testamento. Oi, Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite. E aí José é vendido e levado para o Egito. Então, a partir do versículo 12, um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, eu vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Ah, estou pronto para ir, respondeu José. E Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo e um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe por onde foram? E o homem respondeu: ah, eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, que era o mais velho, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora? O que eu vou fazer? Ele ia ter que dar satisfação, que ele era o mais velho, né? Então os irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Então fizeram o pai achar que o filho tinha morrido, né? E Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. E disse: eu vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Então esse é o início, né, da história de José sendo aí vendido pelos irmãos. E amanhã, quer dizer, quando Deus quiser, ela está aprendendo. a partir do capítulo 38, né,
fala um pouquinho mais sobre esse enredo aí, essa trama. Porque na finalização do último vídeo, capítulo 36, Isso. né, já queria ter Lido uma tudo. leitura completa de José, né? E eu disse, calma, né? Quem programa e decide tudo é Deus, né? Exato. E a gente ficou tão atribulado nesses últimos 2 dias que não deu nem tempo e não apareceu a ordem de vão gravar. Não tinha nada, né? Então, a gente tem que aprender a obedecer. Toda a programação é dele. E tá tudo dentro do tempo do relógio celestial do Senhor. Exato. Né? Assim como a passagem, né? Começou uma nova história, né? José era um homem de Deus. Ele deveria buscar orientação de Deus para tudo o que estava acontecendo. E, na verdade, ele deixou os filhos tomarem conta de tudo e se acomodou. Deus fala com a gente. Deus orienta, Deus avisa, mas ele sabia que tudo isso ia acontecer, né? Até porque quando José veio ao mundo, ele já vinha com uma programação de salvar o seu povo, o início do seu povo. Isso. Né? E o início do seu povo era a sua família, porque José e as 12 tribos, que são os 12 filhos, né, estavam ali. Que foi? Nada, é que quando ela dá algum toque, alguma coisa, eu paro porque eu acho que ou tô falando besteira ou tinha alguma outra coisa para falar. Não, tá Né? ótimo o que você tá falando. Eu só tô achando que eles vão tacar fogo na casa. Não, duas crianças de 2 idosos juntos é só festa e bagunça e gritaria. Então, né, foco na gravação. Né? Quando José nasceu, ele tinha a preferência porque era da mulher que Jacó mais amava, aquela em que ele se dedicou a vida inteira para ter ela como esposa. As outras esposas ele gostava e respeitava, tanto como os filhos, mas o amor e aquele despertar de Deus estava com Raquel, né? E ela teve filho já com mais idade, e foi José. José é o primogênito da união dos dois. Ele não é o primeiro. Primeiro foi o Rubem, que teve né? aquela intuito de salvá-lo. Que era o responsável, assim como toda a criação antiga, e eu passei por isso, eu era o filho mais velho, sou o filho mais velho. Eu sempre fui criado pelo meu pai, que era o filho mais velho também do meu avô, dizendo: se eu não estou em casa, a responsabilidade é tua. Tudo o que eu te ensinei, se eu chegar e tiver alguma coisa errada, você que vou te cobrar. Essa é a cobrança de Jacó com Rubem. Por ele ser o mais velho, mas o primogênito da herança era José. E Benjamim, o mais novo, nasceu já com o problema da sua mãe em morrer no momento do parto, né? José já era um pouco mais de idade, né? Era um menino, né? Então ele assumiu a responsabilidade logo cedo e com os 17 anos, como está ali na palavra, ele já era o responsável, né, de cuidar da criação das ovelhas e tal. Pelo que eu observei, assim, todos faziam isso, só que ele cuidava dos irmãos, porque tudo que estava acontecendo de errado ele reportava para o pai, né? Exato. E o pai sabia que ele não iria mentir
para proteger os irmãos. Então, por isso que ele mandava José para averiguar, né? E os irmãos tinham ciúme, lógico, né? Porque os mais velhos que deveriam cuidar do mais novo e o mais novo que estava lá, né? Dedurando, né? Mas a história em si, ela tem que ser levada em conta da cultura e do tempo que eles viveram, né? A região e o tempo e a cultura deles naquele momento. Então, tudo aquilo que estava sendo passado e o que foi relatado, hoje, não aconteceria dessa forma, lógico, né? Então, a gente não pode ter o nosso olhar de hoje ao contar a história, que é uma história verídica e que aconteceu, que já está tudo comprovado. Então, Apesar de que, assim, se nós escutarmos uma história hoje de que alguns irmãos por ciúmes se reúnem para matar, né? E acusam, fazem o pai, tipo, desistir, não vou matar mais, vou vender, não, né? eu não estava falando dessa parte. Eu estava falando da criação dos filhos. Ah, tá, Eu não entendi. cheguei nessa parte. Não, né? o que eu quis dizer é que parece uma história muito louca, né? Mas Não, a história muito louca a gente tem até pior hoje em dia. Exatamente, é esse o ponto, né? Aham. Se a gente trouxer hoje para nossa realidade, tem histórias muito piores entre Sim. família, né? De inveja, Aham. enfim. Mas esse outro ponto eu ia deixar de lado, nem ia citar. Eu estava mais no ponto da criação e de como foi o trato de José viúvo, cuidando de 12 filhos, e tinha as filhas também, que não são citadas, mas também tinha as filhas. Sim. Né? E ali um ajudava o outro, um cobrava o outro, mas o ponto que eu quero deixar claro ele era um homem de Deus, ele tinha uma promessa e ele acomodou. E por essas e outras, algumas coisas aconteceram, mas aconteceram porque Deus queria. Sim. Porque era da vontade que acontecesse dessa forma. E por isso que Deus deu os sonhos para José. Lógico que se Jacó tivesse dado um tato, uma fineza para que ele tivesse delicadeza melhor para tomar cuidado e contar o sonho e não ter a prepotência de aguçar o ciúme dos irmãos, né, dizendo, os seus feixes vão Dominar. se deitar ou se dobrar para o meu, né? E aí no próximo sonho, inclusive o sol e a lua que representam o pai e a mãe, né? E aí o pai parou para refletir, opa, tem alguma coisa. Mas na Bíblia não diz se ele refletiu muito a fundo, porque não deu tempo, né? Dali os irmãos já decidiram o que eles tinham que fazer com José, né? Sim. E no decorrer, né, das leituras, a gente vai aprofundar a história, né, que sempre tem o toque de proteção e direcionamento de Deus, mesmo com a imaturidade de José, mas ele sempre percebe, ele foi criado por Jacó. Jacó, como de novo, era um homem de Deus. Ele falava das histórias, né? E nesta época, os pais passavam as histórias todas boca a boca para os filhos, para que ninguém se esquecesse do que aconteceu no passado e não errassem da mesma forma no futuro, nas novas gerações, e se afastassem de Deus. Esse é o ponto principal. A tradição oral era muito forte, né? E o Senhor permitiu muitas coisas ao longo dessa história. E muita coisa ruim que aconteceu com José, vocês vão observar, o Senhor transforma sempre maldição em bênção. Sim. Sabe, para os escolhidos dele. Porque tudo ajudou a forjar o José. Tá bom? Bom, a gente vai ter que dar uma agilizada, porque
dá para escutar ao longe, A né, reivindicação do João. Então nós desejamos um sábado abençoado do Senhor para todos, com o derramar de bênçãos de Jesus e a proteção do Espírito Santo, e voltamos assim que Deus nos permitir. Amém. Até mais.